E aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esse é o terceiro vídeo da nossa série de revisão, retomando alguns assuntos aí do segundo bimestre na matéria de linguagem de programação. Nesse vídeo a gente vai falar sobre métodos, certo? As classes do Java, todas as classes vão ter atributos e métodos. Elas podem ter atributos e métodos, né? A gente não está trabalhando com orientação a objetos, mas a gente vai falar aqui sobre métodos especificamente, porque é um conceito que tem um nome na orientação a objetos, mas a gente vai ver que ele é um conceito mais amplo, né? Ahn, Porque assim, a gente pode chamar métodos também de subrrotinas, funções ou procedimentos, certo? Na orientação a objetos, a gente diz que é método porque ela pertence a um objeto específico. Mas em outras linguagens, a gente pode ter funções ou procedimentos que são simplesmente um código que você pode chamar em outros pontos do seu código, certo? Então é um pedaço de código reutilizável. Então, ao invés de você repetir aquela mesma lógica em diversos pontos, você simplesmente chama essa lógica e a linguagem vai fazer para você o trabalho de ir naquele ponto, naquele código lá e executar ele para você. Outra coisa também que é legal sobre essas coisas de funções e procedimentos é que eles podem receber parâmetros, né? Ou seja, eles podem receber valores e aí o comportamento deles se torna dinâmico de acordo com esses valores. Então, ao invés de você repetir o mesmo código para diversos valores diferentes, você faz um código genérico que trabalha com variáveis ali, né? As variáveis próprias da função ou do procedimento e vai pegar e ele vai executar as coisas dinamicamente. E também existe outro ponto legal também, né? Que esses métodos, funções, procedimentos, subrrotinas, enfim, eu vou chamar de métodos a partir de agora, né? Para simplificar. Esses métodos também podem retornar valores. Então a gente pode ter um processamento ali um processamento complexo ali, pesado, e eu só chamo ele e não preciso repetir o código, né? É bem importante essa parte de não repetir o código, é uma das principais utilidades, né? E aí eu chamo aquilo, talvez eu passe algum argumento, alguma coisa assim, e aí ele vai retornar algum valor para mim, sem eu ter que ficar repetindo o código, sem eu ter que ficar refazendo essa lógica complexa em alguma parte do meu código, certo? Então, esses aí são os métodos, certo? No Java, vamos ver alguns elementos de um método, certo? Primeira coisa são os modificadores. Esses carinhas são algumas palavras-chave, que nem aqui public, private, protected, static, final, esse tipo de coisa, que vai definir algumas coisas sobre o comportamento desse método. Como é uma coisa que está mais relacionada à orientação a objetos, então a gente não vai tratar aqui, tá? Outra coisa é o tipo de retorno, certo? Então, um método pode retornar algum valor depois dele ter determinado a execução dele, certo? Esse tipo pode ser qualquer tipo de dado, então pode ser um primitivo, int, double, boolean, char, esse tipo de coisa, ou um tipo mais complexo, né? Um tipo que é um objeto, né? Strings, ArrayList, object, qualquer coisa assim, certo? Mas também pode ser que o método não retorne nenhum valor. Nesse caso, a gente já vai dizer que o tipo de retorno dele é void, né? Para indicar que ele não retorna nada. A gente só faz algum processo e não gera nenhum valor, né? Outra coisa também é o nome do método, que a gente vai chamar também de identificador, certo? Então, o identificador ele é único, no caso, você pode repetir o mesmo identificador, mas ele vai ter coisas diferentes, vai ter características diferentes para métodos diferentes. Então, assim, mas a gente diz que para uma classe, para uma determinada lista de parâmetros, o identificador é único. É meio complexo, mas enfim, é a forma como você vai chamar o método, tá? Para simplificar. É o nomezinho que você vai usar para identificar um método e chamar ele, certo? A gente segue a convenção de nomenclatura do camel case, ou seja, a primeira palavra, se a gente tiver só uma palavra, é tudo em minúsculo. Se a gente compor várias palavras, a primeira palavra vai ser tudo em minúsculo, e as palavras subsequentes, a primeira letra delas vai ser em maiúsculo. Então, que nem aqui camel case, né? A primeira palavra aqui é tudo minúsculo, e a segunda palavra que é case começa com Czinho maiúsculo aqui. Então, essa é a convenção de nomenclatura. A gente tem os parâmetros também, que são as variáveis que vai conter os valores que o método vai receber toda vez que você chamar ele, certo? Isso assim, o método pode ou não ter parâmetros, é uma coisa opcional, mas se você receber,
quem chamar o método é obrigado a passar valores para esse método. E esses valores que a gente passa, a gente vai chamar de argumentos. Então, as variáveis que a gente declara no método, para que ele vai receber, são os parâmetros, e os valores que a gente passa são os argumentos, certo? Então, basicamente, são variáveis que vão permitir que a gente execute código diferente, apesar de chamar o método várias vezes, né? E por fim, a gente tem o corpo do método. É de fato as instruções que vão ser executadas quando você chamar aquele método. É um conjunto de instruções que vão ser chamadas, certo? Como que a gente declara um método? Todo método vai ser declarado dentro de uma classe, tá? E essa daqui é a carinha dele mais básica, né? A gente tem aqui o tipo de retorno, certo? Primeira coisa. Nesse caso é int. A gente tem o identificador, né? O nome do método, nesse caso é somar. Dentro dos parênteses, a gente coloca os parâmetros. Se a gente não tiver parâmetros, a gente só deixa os parênteses aqui. Abre e fecha eles. E se a gente tiver parâmetros, a gente vai declarar. É como se a gente estivesse declarando variáveis mesmo. O tipo e o identificador da variável, certo? O nomezinho da variável. E aí aqui dentro, a gente tem, aqui dentro, entre chaves, a gente tem o corpo do método, certo? Aquelas instruções que vão ser realizadas. Dentro desse corpo, a gente tem acesso a essas variáveis que a gente definiu aqui, a esses parâmetros. Então é assim que a gente cria código dinâmico com o método, certo? Então aqui nesse exemplo, né? Tipo de retorno é int, o nome no identificador é somar, e os parâmetros são dois números inteiros, né? A e B, certo? Como que a gente invoca um método? A gente invoca a partir do nome do identificador desse método, né? A gente vai colocar o identificador, abrir e fechar parênteses, e se o método tiver parâmetros, a gente vai passar valores para cada um desses parâmetros de acordo com o método, certo? Um caso muito importante é a ordem que você passa os argumentos importa, tá? Então, por exemplo, nesse caso, eu estou chamando o método somar, certo? Como eu defini a variável A antes da variável B, esse primeiro valor aqui, o 5, vai ser recebido pela variável, vai ser atribuído à variável A. Esse segundo valor aqui, 10, vai ser atribuído à variável B. Isso é importante, primeiro, para a gente, né, nesses casos que a gente, principalmente nesses casos que a gente tem parâmetros do mesmo tipo, para tomar um pouquinho de cuidado, né? Porque vai que os dois parâmetros, apesar de ter o mesmo tipo, significam duas coisas diferentes. Então, pode ser, se você trocar, inverter a ordem que você passa, pode ser que dê algum problema aí, né? E também quando a gente está trabalhando com múltiplos tipos, né? A gente tem que passar os argumentos de acordo com o que está definido aqui. Então, por exemplo, se isso aqui fosse um char e isso aqui fosse um int, eu teria que passar primeiro um caractere e depois um inteiro. Eu não posso inverter essa ordem. Então a ordem que a gente passa os argumentos importa aqui de acordo com a ordem que a gente definiu os parâmetros do método, certo? Mas então, chamar no método é bem simples, né? Você coloca o identificador dele, abre parênteses. Se você tiver parâmetros no método, você vai colocar os argumentos, né? Vai colocar expressões ali dentro de acordo com a quantidade de parâmetros, né? Definidos. E de acordo com os tipos desses parâmetros, né? E aí você fecha parênteses e pronto, acabou. No caso, ponto e vírgula precisa aqui por causa que só estou fazendo um somar, né? Mas aqui, como o somar retorna um valor, eu poderia realizar alguma outra operação em cima desse valor, né? Nesse caso, eu estou simplesmente atribuindo a variável resultado, certo? Eu estou colocando o resultado desse cara aqui dentro da variável resultado. Olha só que coisa maravilhosa. Mas eu poderia realizar outras operações. Eu poderia, sei lá, somar isso aqui com algum outro valor, certo? Eu poderia chamar o somar aqui. Eu poderia chamar outra vez o somar aqui dentro para gerar um outro valor, sei lá. Poder fazer somar, abre parênteses, somar 5,10, fecha parênteses, vírgula, sei lá, 15. Aí fecha parênteses de novo. Aí eu teria uma chamada ao método somar. Quando ela retornar valor, eu chamo o método somar de novo. Então, você pode fazer loucuras com métodos, tá? Eles são muito flexíveis nesse sentido, certo? Para finalizar, meio que para combinar com o vídeo passado que a gente falou sobre tratamento de exceções, vamos falar aqui sobre lançar exceções dentro de um método, certo? Elas vão funcionar basicamente da mesma forma, né? Você pode fazer um try, catch, find ali dentro de um método de boa. Só que tem algumas exceções especiais que são as chamadas de exceções verificadas. Quando você lança uma exceção verificada dentro do seu método, você precisa colocar
na assinatura do seu método, né, no conjunto, né, no identificador mais os parâmetros, você precisa colocar, identificar que esse método lança aquela exceção. Então, por exemplo, aqui o ler arquivos, pode ser que lance uma exceção de I/O, né, de input/output, aqui nesse processo de ler o arquivo. Então eu tenho que, como eu não estou tratando a exceção aqui dentro, eu preciso indicar aqui na assinatura do método, na hora que eu estou declarando o método, que ela lança essa exceção. E aí, quando eu lanço uma ou mais exceções, eu preciso colocar aqui no final, depois dos parâmetros, a palavra throws e a lista de exceções que eu lanço aqui, exceções verificadas, né? No caso, nesse caso aqui eu só lanço o IOException de verificada, mas se eu tivesse algum outro tipo de exceção verificada, eu colocaria separada por vírgulas todas as exceções, certo? Então, nesse caso aqui, e por que que isso aqui é importante? Porque aí, quem está chamando esse método precisa ou tratar essa exceção, certo? Ou indicar que lança essa exceção também. Então, por exemplo, se eu tivesse outro método, sei lá, usa ler arquivo, certo? E esse método chama essa função, esse método ler arquivo. Se eu não colocar esse ler arquivo dentro de um try catch e tratar esse cara sem lançar de novo, eu tenho que nesse usa ler arquivo também preciso colocar esse throws IOException, certo? Então é só um detalhezinho extra, principalmente quando você está lidando com essas exceções verificadas, para tomar cuidado também. Você precisa tá atento a isso, certo? Mas em relação a métodos, é só isso. É bem simples, é um assunto bem tranquilo, mas métodos são muito úteis, tá? Para você reaproveitar código. Essa questão dos parâmetros ajuda muito a você criar um único código que você vai chamar ele dezenas, centenas de vezes e gerando diversos valores diferentes porque você está passando parâmetros diferentes, tá? É bem útil. Então, é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Te vejo no próximo vídeo. Falou!